Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Vamos dar mais uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus. Irmãos e irmãs, ontem iniciamos mais uma fase, muitos vieram, a verdadeira religião, com base em Tiago, capítulo 1. Hoje à tarde muitos vieram também pelo feriado, e agora segue a segunda reunião de hoje, que é mais uma etapa da verdadeira religião. Como que a bênção nos acompanha? Ao você viver a verdadeira religião, quer dizer, viver em santidade, pureza de coração, porque religião quer dizer aquele que está religado a Deus e vive como um vaso para Deus na terra, aí a bênção te acompanha. Agora nós vamos falar a segunda fase, como que a bênção acompanha uma pessoa sem até pedir ela, como que a bênção vai nos acompanhando ao andar no Espírito. Então o texto básico que está sendo lido, tanto é no livro do profeta Isaías 1 e também no livro de carta de São Tiago 1 também. Em Isaías 1, vamos ler novamente aqui o texto que é utilizado na campanha. Isaías 1, 17 a 19. Hoje nós vamos falar o segundo tópico, que é o princípio de arguir a Deus. Então é o princípio também da bênção te acompanhar. Ontem falamos sobre a pessoa sempre estar dedicado a satisfazer a Deus na terra, foi a primeira fase da verdadeira religião. Vamos então ler Isaías 1, 17. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai a causa das viúvas, que é a mesma profecia que Tiago usa sobre a verdadeira religião. Vinde então e impugne todas as causas contra mim, na Bíblia King James que usamos. Na João Ferreira está, vinde então e arguí-me. Na outra tradução da Bíblia Monfarte está, refutar qualquer situação contra mim. E diz o Senhor, e ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Se então quiserdes mesmo e ouvir-me, então vão usufruir do melhor de que tem na terra. Na João Ferreira, se ouvirdes, comereis então o bem dessa terra. Então terá o melhor dessa terra. Então é a mensagem que está sendo baseada nessa passagem e em Tiago também. Então podeis assentar e mais palmas para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, então todo cristão que vai tornando espiritual, quer dizer, o Espírito Santo domina, o homem adâmico não domina mais, ele vai edificando o homem interior, a tendência é tornar espiritual, quer dizer, o Espírito Santo te dominando. Aí chega em certo momento da vida cristã que o próprio Espírito de Deus vai te levar a ser um vaso aqui na terra, sem você preocupar se vai orar, se vai querer bênção, se vai preocupar com a vida, porque o próprio Deus vai te suprir de tudo sem você pedir nada, quando você estiver no nível de vida espiritual mais avançada, o andar no Espírito. Então veja bem que foi lido a verdadeira religião. Cuidado dos órfãos, das viúvas, só declarar o que edifica, estar aqui na terra sem dolo, sem malícia, como um vaso para Deus, as bênçãos te acompanharão. Então esse foi o primeiro tópico da mensagem. Mas veja bem que agora vamos falar o segundo tópico, vai até domingo os vários tópicos de como que a bênção te acompanha sem você pedi-las. Então veja bem, quando você nem pede bênção, vem além do que se imagina, quando anda no Espírito. Então veja bem que o profeta Isaías, ele declara, ó vós que servem a Deus. Então diz aqui nessa tradução, anotamos em 3 Bíblias, vinde então e arguí-me, vai ser a base da mensagem. Na João Ferreira, arguí-me. Na King James, impugnar tudo que se fala contra mim, todos os argumentos, ou refutar todas as provas que se levanta contra mim ou que se fala contra mim. Então veja bem que a palavra arguir
é um termo jurídico. A Bíblia tem muitos termos jurídicos que a lei usa, e uma delas é arguir. Arguir é impugnar algo que alguém falou. Então, alguém entra ação contra alguém. A pessoa não vai ganhar só porque entrou com uma ação contra alguém. A outra parte poderá arguir, a outra parte poderá impugnar cada prova apresentada. Aí o juiz faz o peso, se não impugnou alguma, aquela vai ser que poderá dar a vitória até para o réu, devido não ter impugnado, ou melhor, o autor ter a vitória, porque o réu esqueceu de impugnar uma. Então veja bem que quando a pessoa vai tornando espiritual, Deus manda arguir, impugnar tudo que se fala contra Deus. Aí então que você vai ver que você nem precisa orar. Deus vai fazer você um vaso, um representante dele na terra, vai vir vitória e você vai vir bênção que nem pediu. É o princípio da arguição, é o princípio de impugnar tudo que se levanta contra Deus. Você quer ver um exemplo disso? É o que está lá no livro de Samuel 1,16 ou 17 também, sobre o rei Davi. Então veja bem, Davi era um jovem adorador, fiel a Deus, já andava no Espírito, porque era um verdadeiro adorador, e ele chega lá no campo de batalha, e o que ele encontra lá? Os irmãos dele soldados, mas entrincheirados num buraco, o rei Saul escondido, os soldados tudo acuado, e o gigante Golias blasfemando: cadê o Deus de vocês? Não há nenhum campeão, o Deus de vocês não presta, onde tem alguém para lutar comigo? Vocês são um covarde, o Deus de vocês não existe. Abra lá para você ver, lá em Samuel, para você ver o que ocorreu quando Davi vai no fronte da batalha, e veja a acusação do gigante Golias. Veja bem lá, 1 Samuel, pode ler aí 17, capítulo 17, veja bem lá no verso 36, declarando que o gigante blasfemando de Davi, e se você ler toda a passagem, veja bem, disse mais, pois o filisteu, verso 43, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Mas veja bem que disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e eu darei a tua carne para os urubus do céu e as bestas do campo. Veja bem que tudo isso o gigante falava contra Davi, contra Deus, blasfemava, zombava de Deus, blasfemava do Senhor e declarava derrota, amaldiçoava Israel. Tudo isso era o que o gigante falava. Todas essas palavras foram faladas em detalhes. Mas o que ocorreu? Então Davi, ele chega lá e fala: mas não tem ninguém para ir lá defender, não tem ninguém para lutar com ele, não tem ninguém para ir lá. E os soldados falam: não, se for lá vamos morrer, é um gigante, é muito alto, é um soldado valente, é um mercenário que é um soldado pago pelos filisteus, e não há quem lute com ele. Mas Davi não aceitou aquilo. Tanto é que em Samuel também declara que Davi era uma pessoa poderosa na palavra, sisudo na palavra, humilde, Deus com ele, e ocorreu que Davi então vence a batalha. Por quê? Ele orou? Ele ficou chorando? Ele ficou com medo? Não, ele arguiu para Deus. Ele justamente impugnou todas as palavras que o gigante falou. Ele falou o contrário. Ele falou: você que vai ser entregue na minha mão, você que é um incircunciso, o Deus que eu sirvo que é vivo e poderoso, você que vai ser comida de urubu e não eu. Então ele foi arguindo, quer dizer, ele foi impugnando cada palavra que o gigante falava, e ele foi lá enfrentar o gigante. O que ocorreu na hora que ele vai? Ele vai com a pedra, uma funda, e ele vai adiante, e nesse mesmo momento, se você seguir toda a leitura lá em Samuel, que vai ser base também das mensagens, declara que Deus fala com ele naquele momento, fala: pode ir, Davi, te entrego o gigante na tua mão.
E Davi vai, numa pedrada só, mata o gigante, pega a espada dele e decapita o gigante e mata o gigante Golias, um jovem que nem tinha habilidade em armas, nem era soldado, mas derrotou o inimigo e Deus foi com ele. Aí o que ocorreu? Ocorreu que quem derrotou o gigante casou com a filha do rei, ficou riquíssimo, assentou na mesa do rei, e toda a família de Davi ficou imune a impostos e participou da família real. E Davi também teve a honra do povo declarar: Saul matou 1000, 10.000 matou Davi. Ficou honrado e vira rei de Israel com o tempo. E ele nada disso pediu. Então veio bênção que ele nem pediu, veio vitória que ele nem pediu. Ele comeu o melhor da terra, justamente porque ele aplicou um outro princípio de andar no Espírito. Então quem anda no Espírito, ele terá essa intuição de arguir a situação, de confrontar a situação, defendendo ponto a ponto a palavra de Deus. Então tem muitas vezes que as pessoas falam: mas ocorreu aquele acidente, cadê Deus para defender? Mas aquele lá não é cristão, mas ocorre tanto problema e Deus nem interviu. Por que Deus não interviu? Se Deus existisse, operava. É o que o mundo fala, até muito cristão fica reclamando para Deus. Mas tem situação que Deus só vai operar se ele encontrar a pessoa espiritualmente aqui na terra aprovado, andando mesmo no Espírito, porque aí Deus terá como atuar e virá a honra que a pessoa nem pediu. Tem bênçãos que temos que orar, interceder, que são geradas, mas tem certas situações que só quando está andando no Espírito que vence. Uma delas é essa, exemplo de Davi com o gigante, exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, dentro de Davi na cova dos leões, e muitos outros, que a situação se reverteu porque estavam no Espírito, e Deus pôde reverter a situação e veio honra. Veja Daniel na cova dos leões. O que ocorreu após ele sair de lá? Mais o rei Dario honrou, mais riqueza, e ainda fez uma lei: ninguém poderá falar nada contra o Deus de Israel, de Daniel, e ele tornou mais eminente no império medo-persa, sem pedir. Não foi por eleição, não foi escolha democrática, foi por aclamação do próprio rei, que deu a ele todo o poder, riqueza, porque andou no Espírito. Mas veja que sempre arguiu por Deus. Arguir quer dizer, defendeu, impugnou aquilo que era contrário. No caso de Daniel, fizeram uma lei que no espaço de 30 dias ninguém podia buscar ou adorar a não ser o rei Dario. Mas Daniel impugnou aquilo, ele continuou orando 3 vezes ao dia e não parou nem um dia. Então ele impugnou tudo, ele arguiu para Deus e cumpriu o que Deus mandou. Veio a penalidade, mas os leões não fez nada. Veio, foi honra. Então você está lá na sua casa, um parente, ou um filho, ou no seu comércio, seu trabalho, em qualquer área. Se você estiver andando no Espírito, você terá que muitas vezes impugnar, ou arguir por Deus, e declarar a palavra. O inimigo está zombando, o parente está rindo, o cliente está perturbado. Então você tem que usar a palavra com ousadia. Deus é o Senhor, Ele é o dono, e eu não aceito isso na minha casa. Esse vício não fica aqui, essa opressão não fica na minha empresa, esse mal não fica na minha vizinhança. Você tem que arguir, mesmo que vai vir confronto, mesmo que o parente vai vir querer brigar, ou o vizinho vai querer mandar pedra. Mas quando você está no Espírito, aí o próprio Deus vai manifestar ao teu favor. E só dessa maneira que muitas vezes Deus intervém para mudar a história. Então muitas vezes não ocorrem muitas coisas porque a igreja não está andando no Espírito. Porque muitas vezes ocorre tanta tragédia e as pessoas estão reclamando: mas cadê Deus? Por que Deus deixou ocorrer? É porque não houve na igreja alguém andando no Espírito para arguir por Deus, para interceder, para ser vaso na mão dele, para ele operar algo sobrenatural. E isto que é bênçãos que vêm. Quando Deus usa alguém de forma sobrenatural, porque anda no Espírito, vem bênção que você nem pensou, como está aqui em Isaías. Essa profecia é para isso. Se quiser obedecer, comerá o melhor da terra. Mas veja bem que tem igreja que só prega o versículo, esquece o anterior e o anterior deste, porque isso aqui são princípios que Tiago usou
para aquele que anda no Espírito. E um dos princípios de Deus operar em alguém é você arguir por Deus. Então sempre lembre de uma pessoa que entra contra você, vai contestar você. Aí você terá a chance de impugnar, de arguir em defesa daquilo que está contrário. Aí Deus vai te honrar, seus pecados serão limpos, como fica a branca neve, a lã esbranquiçada. Quando a pessoa defende a Deus, Deus vê ele puro no Espírito e vai mudar a história. Aí vai vir vitória impressionante. Mas para arguir, a carne tem que estar mortificada, porque senão a pessoa fica com medo, abalado, não está andando no Espírito e fala, mas isso é muito perigoso, mas aquele gigante é muito grande, mas o Golias tem força demais. A pessoa na carne fica amedrontado do problema, e fica impotente, abatido, muitas vezes preocupado, fica igual o povo de Israel, entrincheirado no buraco. Até o rei Saul, que era profeta, entrincheirado no buraco. Até os irmãos de Davi, dentro daquela trincheira de soldado, com medo do gigante. Tem muito cristão que não está andando no Espírito, então ele fica paralisado. Ele fica esperando que Deus opere, que Deus venha lá do céu e opere. E Deus não fez nada em relação ao gigante Golias, mesmo que tinha Israel ali, mesmo que era povo de Deus, mesmo que tinha o rei Saul, mesmo que tinha o profeta Samuel. Deus não fez nada. Só no momento em que apareceu alguém espiritual, que arguiu por Deus. Então por isso que Isaías profetiza. Então volte lá agora na leitura para você ver o verso 18. Vinde então, na tradução King James declara: vocês estão convidados a arguir por mim, seus pecados já estão purificados, puros, como a branca lã, mas a arguir por mim, vai impugnar tudo que estão falando contra mim, minha palavra, meu povo. Se levante e vai arguir com argumentos de Deus. Isso que Davi fez, ou é diferente? O que Davi fez diante do Golias? Ficou orando, pedindo misericórdia a Deus? Ficou com medo, apavorado? O rei Saul quis pôr até arma para ele, não aceitou nenhuma delas. Ele foi arguir contra o gigante. O gigante falou várias besteiras e asneiras. Falou que daria as carnes de Davi para os urubus. Blasfemou, amaldiçoou a ele. Blasfemou de Deus, blasfemou de Israel. Xingou todo mundo. Tudo isso o gigante fez. E ali Davi, andando no Espírito, arguiu para Deus, descaracterizou cada palavra do gigante e provou a vitória e foi adiante. Na hora que Deus vê que Davi arguiu para Deus, argumentou ou impugnou tudo falado, todo mundo ouviu. Os soldados, o rei Saul, todo mundo ouviu as palavras de Davi, ele impugnando cada uma daquilo que ele estava ouvindo do gigante. E ele foi, e nesse momento que Deus age, nesse momento que Deus entrega o gigante para Davi, a vitória veio. Mas não ficou só a vitória, veio a honra, casar com a filha do rei, tornar da família real, ser honrado, ser famoso. Veio bênção que ele nem pediu, e até a família dele foi honrada, porque isso que ocorre quando a pessoa anda no Espírito. Ele comerá o melhor da terra, mas isso é princípio para quem anda no Espírito. Se andar na carne, fica igual os soldados, com medo, apavorado, reclamando, ou muitas vezes igual o rei Saul. O rei Saul ficou atrás do profeta Samuel igual guru. O que é guru? Consultando, o que eu faço, o que eu vou fazer? Deus vai fazer, Deus vai dar vitória, Deus vai operar, Deus vai abençoar a batalha. O rei Saul ia atrás do profeta Samuel só para ter orientação, mas não queria nada com Deus. É igual muitos profetas hoje, muitos pastores, muitas igrejas, muitos crentes, vai atrás dos profetas, atrás das pessoas, aparece um que fala que é Deus falando e já corre lá para ver se Deus fala. Isso aí é idolatria, isso aí não adiantou nada. Nem Samuel aceitava mais aquelas consultas do rei Saul, tanto é que ele corta, não quero mais saber disso, rei Saul. Aí o que o rei Saul faz? Vai consultar pitonisa. Pitonisa é espiritismo, mediunidade. Foi consultar demônio. Aí tem espírita falando, não, até na Bíblia tem espiritismo, não tem mesmo. Só que na hora que Saul vai consultar pitonisa,
ela dá uma informação para ele, mentirosa, ele morre. Os espíritas não gostam de falar que a informação da pitonisa foi falsa e levou ele à morte. Só fala que teve a consulta, porque é diabólico. Isso que ocorre quando a pessoa não tem mais comunhão com Deus, vai só afundando, só vai se envolvendo com o demônio. Mas a pessoa que anda no Espírito, ele vai trazer a glória de Deus para a terra e terá o melhor da terra. Então esse é o outro princípio que você tem que saber se Deus está atuando já em você. Você não está mais preocupado com as questões, mas em arguir para Deus. Davi não estava preocupado com a vida dele, com o corpo dele, com a saúde dele, se ia derramar sangue dele, se ele ia ser decapitado, e era um jovem ainda, que estava na flor da idade. Se morresse, perderia a vida na flor da idade. Ele não estava nem preocupado se era muito moço ainda para enfrentar um gigante de mais de quase 3 metros de altura, porque ele estava arguindo para Deus. Aí que Deus opera. Isso aí é a pessoa que anda no Espírito. Então hoje é esta unção que vai ser liberada, que foi convocada desde ontem. E mesmo assim temos sempre a dificuldade na igreja, como Jesus sempre fala. Há poucos que são os remanescentes, e Deus também luta para ter o seu povo, mas a maldade humana, a raça adâmica miserável, a carnalidade, a rebelião, a desobediência ainda é grande, e muitas vezes a pessoa não quer nada com Deus. Depois, na hora que vem os apertos, e quer chorar, quer orar, quer que alguém ore, e a pessoa vai perdendo o mover de Deus, porque a pessoa que sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. Pecado não é só que fumou, bebeu. A pessoa já está ouvindo a verdade e não faz, ele comete pecado, vai só perdendo o melhor de Deus. Mas Deus tem o seu remanescente. Então hoje é a unção de você arguir para Deus. Isso vai mudar a sua vida. Você vai notar que você não fica mais preocupado com nada, você começa a confrontar as coisas no nome de Deus vivo, defendendo a Ele, e não tem medo de ninguém, não tem medo de escuridão, de demônio, de gigante, e aí você vai ver honra que virá na sua vida. Por isso que o que anda no Espírito é como Davi vencendo o gigante. Você é um pequeno empresário, vencendo a concorrência dos maldosos, pessoas maldosas de todo lado, inimigos, pessoas na família cheias de ódio, na vizinhança, no mundo, o gigante caindo, porque Deus quer usar o seu povo, aqueles que andam no Espírito. Então esta é a parte de hoje. Agora amanhã começaremos a falar por que quem anda no Espírito defende o órfão e a viúva. O que tem a ver isso em andar no Espírito? Então vai seguindo a mensagem, que vai até domingo. As atitudes de quem anda no Espírito traz a glória de Deus para a terra, e a bênção te acompanha. Você vai comer o melhor da terra sem ter pedido nada. A bênção vai seguir te acompanhar além da sua expectativa. Então essa é mais uma mensagem, mais uma parte da ministração, e as palmas então bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Fique de pé, vamos então orar e declare: ó Deus, eu quero mesmo arguir para Deus, eu quero mesmo agir espiritualmente, eu quero realmente impugnar tudo que é contra a igreja, o povo de Deus, a obra do Pai. Eu quero isso na minha vida, e isto é andar no Espírito. Vitória impressionante virá. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos pela grande multidão que começou esta campanha ontem à noite, pela manhã também, e agora neste horário, à tarde também muitos já vieram hoje pela tarde. Pai, Tu tem realmente um remanescente de fiéis, que ama a igreja, o ministério, a visão de Deus, a palavra do Pai, que ama os princípios celestiais. Ó Deus amado, que tenhamos esta unção de andar no Espírito, porque muitas das pessoas reclamam, porque Deus deixou correr isto, aquilo, porque na realidade Deus atua na terra através dos seus vasos, e quando a pessoa torna espiritual, pode mudar uma história, como ocorreu com Sadraque, Mesaque e Abednego, como Abraão, como Daniel, como o rei Davi. Pai amado, quando anda no Espírito, dá condição para Deus operar aqui na terra, além do que se pode imaginar. Aí que comeremos o melhor da terra, vida abundante, herança abundante.
Deus de amor, Deus querido, a operar grandissimamente nesta noite, que todos alcancem a unção de arguir para Deus, Pai, que todos tenham entendido esta parte profética, Pai, que há muito Tu tem revelado, porque a palavra arguir é um termo jurídico que é impugnar o que foi falado antes por alguém para confrontar alguém, mas aquele que impugna o confronto, ele pode anular o mal e ter vitória. O inimigo é o acusador, mas quem anda no Espírito vai impugnar tudo do inimigo, e Deus vai defender e operará a vitória, a saúde, o milagre, a riqueza, a fartura, a história muda. Deus de amor, Deus de bondade, em nome de Jesus, que todos alcancem esta unção, ó Pai, de andar no Espírito, que todos prossigam esta campanha, que vai até domingo, com a grande Santa Ceia, da verdadeira religião de Deus, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, que é impugnar através da palavra de Deus o mal, andar no Espírito, andar, ó Pai, novidade de vida, não preocupar mais com a vida simplesmente na terra, mas ser vaso para Deus, é o que nos religa a Deus. Louvado o nome de Jesus. Operai grandissimamente sobre todos nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Saúde, vigor, vida abundante, o milagre para todos, saúde para todos, cesse a doença, cesse toda moléstia, toda enfermidade, cesse toda disfunção orgânica, a unção do Espírito de Deus seja sobre cada um, restaurando, curando, libertando, harmonizando, tirando todo espírito de ódio, maldição, de pecado, de miséria. Pai, quem anda no Espírito é como a branca lã, é como a branca neve, Pai. Deus transforma e a pessoa fica apto para Deus, como, ó Pai, uma pessoa adequada para a glória de Deus manifestar na terra. Operai mesmo ricamente sobre todos os presentes, como à tarde muitos milagres já ocorreram. Manifeste também neste horário abundante vitória sobre todos, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo declara 3 revelações que muitas vezes você fica preocupado com o tamanho dos problemas, as dificuldades, as crises. Não pense que as crises é só agora. Não, essas crises políticas no governo, para todo lado, é cíclico, só muda o nome, se repete sempre. Mas se você andar no Espírito, a história muda, a situação muda, você comerá o melhor da terra. Mas se você viver acuado, entrincheirado, vem mais doença, mais sofrimento, mais dor, mais nervosismo. Então aqui tem 3 pessoas que estão estressadas, nervosas, está dando dor no estômago, mal-estar, cabeça ruim, desencadeia mais doença. Mas o Espírito de Deus quer que você torne espiritual, arguir para Deus. Aí você vai ver riqueza que nunca viu te acompanhar. Se você está enfrentando isso, deixa a palavra de Deus atuar. Não anda mais na carne, na raça adâmica, no Espírito. Então vem à frente todos, e essas pessoas que estão sendo reveladas, é o recado para você. Aceite a palavra, obedeça como Isaías profetizou. Se obedecer e crer,